Antes de começar, é importante deixar claro que este vídeo não é uma recomendação de investimento. O conteúdo aqui é apenas educacional. E a ideia é te ajudar a entender melhor como o dinheiro e os investimentos funcionam de forma simples e sem complicação. Hoje vamos falar sobre CDB, que é um dos investimentos mais comuns no Brasil e que quase sempre aparece quando alguém começa a pesquisar. Alternativas à poupança, porque o CDB é fácil de encontrar, simples de entender e muito usado por quem está começando a investir. O CDB gera bastante interesse, porque muita gente ouve falar que ele rende mais que a poupança, mas nem todo mundo entende exatamente como ele funciona na prática, e é justamente por isso que entender o que é CDB faz tanta diferença para investir com mais segurança. CDB significa Certificado de Depósito Bancário, e na prática, o CDB é um empréstimo que você faz para um banco. Porque quando você aplica em um CDB, você está emprestando dinheiro para aquela instituição financeira. Esse dinheiro que o banco recebe através do CDB é usado para financiar as atividades do próprio banco, como concessão de crédito e funcionamento do negócio, e em troca desse empréstimo o banco te paga juros. Por isso, o CDB é considerado um investimento de renda fixa, porque as regras de rendimento são definidas no momento da aplicação, o que significa que você sabe como o investimento vai funcionar desde o início. Existem diferentes tipos de CDB, e o mais comum é o CDB que rende um percentual do CDI, que é exatamente aquele tipo de investimento que aparece quando alguém diz que rende 100% do CDI, ou 110% do CDI. Quando um CDB rende 100% do CDI, isso significa que ele vai render exatamente igual à taxa CDI durante o período em que o dinheiro ficar aplicado, e quando rende acima disso, ele passa a render um pouco mais do que a média do mercado. Também existem CDBs prefixados, onde o banco já informa exatamente qual será a taxa de juros, como por exemplo 12% ao ano, o que faz com que você saiba exatamente quanto vai receber no vencimento. Outro tipo de CDB é o atrelado à inflação, que normalmente rende IPCA mais uma taxa fixa. E esse tipo de CDB é mais usado para objetivos de médio e longo prazo. Independentemente do tipo, todos os CDBs seguem a lógica do empréstimo, onde você empresta dinheiro ao banco e recebe juros em troca. E entender isso ajuda muito a escolher o melhor produto. Agora vamos falar sobre segurança, porque essa é uma dúvida muito comum. CDB é seguro? De forma geral, sim, o CDB é considerado um investimento seguro, porque ele conta com a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. O FGC protege valores de até R$250 mil por CPF e por instituição financeira, o que significa que, se o banco quebrar e você estiver dentro desse limite, o FGC devolve o seu dinheiro com correção. Por isso, o CDB é muito usado por quem busca segurança, previsibilidade e rendimento melhor do que a poupança, principalmente no início da jornada de investimentos. Mas existe um ponto importante que precisa ser entendido, que é a liquidez, porque nem todo CDB permite resgate a qualquer momento. Alguns CDBs têm liquidez diária, o que significa que você pode resgatar o dinheiro quando quiser, enquanto outros só permitem o resgate no vencimento. Normalmente, quanto maior o prazo e menor a liquidez, maior tende a ser o rendimento oferecido pelo banco, porque o banco fica mais tempo com o seu dinheiro. Se esse conteúdo está fazendo sentido até aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo conteúdo simples como esse. Na próxima parte, a gente vai falar sobre imposto de renda, comparação com a poupança e quando o CDB realmente vale a pena dentro da sua estratégia. Continuando o assunto sobre CDB, agora é importante entender quando esse investimento realmente vale a pena e como comparar corretamente um CDB com outras opções de renda fixa, porque escolher só pelo percentual pode levar a decisões erradas. Um ponto muito importante no CDB é o imposto de renda, porque diferente da LCI1 e da LCA, o CDB paga imposto sobre os rendimentos, seguindo a tabela regressiva. Essa tabela começa em 22,5% para aplicações de curto prazo e vai caindo até 15% para aplicações acima de 2 anos.
o que significa que quanto mais tempo você fica investido, menos imposto você paga. Por isso, ao comparar um CDB com outro investimento, é fundamental olhar sempre o rendimento líquido, ou seja, quanto sobra depois do imposto, porque isso muda bastante o resultado final. Agora, vamos comparar o CDB com a poupança, porque essa é uma comparação muito comum entre quem está começando. A poupança tem uma regra própria de rendimento, e na maior parte do tempo, ela rende menos do que um CDB que paga 100% do CDI ou mais U, que faz com que muita gente use o CDB como alternativa direta à poupança. Além disso, muitos CDBs oferecem liquidez diária, o que permite usar esse tipo de investimento como reserva de emergência, algo que a poupança também é usada para fazer. Mas o CDB não é solução para tudo, porque apesar de ser seguro e previsível, ele não é um investimento voltado para crescimento acelerado de patrimônio. O CDB funciona muito bem para objetivos de curto prazo, reserva de emergência e parte conservadora da carteira. Mas para objetivos de longo prazo, outros investimentos podem ser mais interessantes. Outro ponto importante é diversificação, porque apesar da proteção do FGC, é sempre recomendável distribuir os investimentos entre instituições diferentes para reduzir riscos. Quando você entende como o CDB funciona, você passa a investir com mais consciência, sabendo exatamente o que está fazendo e por que está escolhendo aquele produto. Muita gente perde dinheiro não por investir errado, mas por não entender conceitos básicos como liquidez, imposto e prazo, e o CDB ajuda muito nesse aprendizado inicial. Por isso, o CDB é considerado um dos melhores investimentos para quem está começando, porque ele ensina fundamentos importantes e ajuda a organizar a vida financeira. Para encerrar, se esse conteúdo está te ajudando, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar aprendendo sobre investimentos de forma simples, clara e sem complicação. No próximo vídeo, a gente pode aprofundar em LCI, LCA, Tesouro Selic, ou até montar uma sequência completa para quem quer sair da poupança e investir melhor. Investir bem começa com conhecimento.